Bom dia a todos, e eu quero desejar boas-vindas aos irmãos em Cristo, membros, toda a igreja, também congregados, visitantes e aqueles que estão acompanhando nossa transmissão, estão conectados nas mídias, onde nós temos transmitido, está acontecendo a transmissão, a live do nosso culto que estamos dedicando ao Senhor Jesus. Eu quero que o nosso Deus seja honrado juntamente o meu desejo, juntamente com dos irmãos, nessa hora que iremos nos debruçar para dar todas as nossas atenções à sua palavra. O desejo é que o Senhor, Espírito Santo, ilumine o nosso coração, nos edificando por meio da exposição bíblica, e a glória do Senhor Jesus seja vista no nosso meio, para a nossa edificação. Nós estamos no capítulo 6 do livro de Atos, na fase do livro em que o autor sagrado está mostrando que a igreja de Jerusalém está crescendo, tornando-se uma instituição mais organizada, não por meandros burocráticos, mas por direção e obra do Espírito Santo, para atender melhor a demanda ou as demandas dos irmãos. Eu falei no sermão passado, o sermão intitulado A Igreja Local Edificada na Funcionalidade dos seus oficiais, e eu mencionei aos irmãos que muitos comentaristas compreendem que esta fase da igreja, mais ou menos de maneira proporcional, a igreja já ultrapassava mais ou menos o número de 20 mil discípulos de Cristo. Eu introduzi aquele sermão apresentando para vocês diferenças entre teologia. Eu falei da teologia sistemática e a teologia bíblica, e eu mostrei para os irmãos que a teologia ela vem de duas palavras, mas eu quero retificar aquilo que eu havia dito no sermão passado, porque olhando na gravação eu percebi que eu fiz um pequeno deslize, e eu disse que eram palavras hebraicas, mas na verdade são palavras gregas. No afã da conversação com os irmãos eu acabei me passando um pouco, mas retificando isso, as palavras são de fato gregas, tá bom? E é theos, que é Deus, e logos, que a gente está aplicando aqui, ela tem muitos significados, mas o estudo é uma coisa que a teologia junta essas duas palavras, theos e logos, para dizer teologia, o estudo sobre Deus. E eu apresentei para os irmãos que dentro desse sistema de estudos doutrinários, a gente tem a eclesiologia, que é feita também por duas palavras, eclesia e logos, que é o estudo doutrinário ou estudo da igreja. E dentro da nosso estudo sobre igreja, entre tantas coisas, tem lá o estudo sobre os oficiais da igreja. E nós, como batistas, temos dois oficiais que são pastores e diáconos. Do sermão passado eu comecei construindo a ideia da funcionalidade desses homens, no exemplo primeiro do pastor, tomando o exemplo dos apóstolos. E tomando o exemplo dos homens que foram levantados na igreja para serem os novos oficiais, eu tomei o exemplo como que a diaconia, ou na verdade o diaconato. Eu mostrei para vocês, meus irmãos, que o ofício do diácono, a gente já percebe aqui no texto de Atos 6, de maneira embrionária, e eu chamei de protodiaconato. Não é em si o diaconato, mas o diaconato a gente já vê aqui os seus reflexos, aquilo que vai tomar mais corpo e que vai se tornar um oficial polivalente dentro da história da igreja. E foi necessário que houvesse novos oficiais para a igreja, porque uma vez que um grande infortúnio havia se instalado entre os nossos discípulos, que os irmãos devem lembrar muito bem, Lucas estava classificando a igreja em dois grupos, não de faccionando a igreja, mas para mostrar que existiam helenistas e existiam hebreus no meio daqueles irmãos ali. E o efeito danoso que aquele problema instalado estava causando na igreja poderia caminhar para uma divisão na igreja. E o infortúnio estava agravando-se, que tornou-se em murmuração. E foi uma murmuração generalizada. Eu chamei aquele quadro de o perigo da negligência, porque as viúvas helenistas estavam sendo negligenciadas ou esquecidas
eu apliquei aos irmãos que a negligência é um grande problema, é um sério problema, e se ela ganhar espaço na nossa vida, em todas as esferas, os prejuízos serão enormes. Seja dentro da sua família, dentro da sua igreja, nos estudos, no trabalho, nós não podemos ser negligentes. Deus espera que sejamos diligentes, eu falei isso a vocês. Então, daquela demanda, chegando aos ouvidos dos apóstolos, eles reuniram toda a congregação para apresentar uma solução. A igreja estava para se dividir, como eu estava dizendo a vocês, logo no momento em que ela estava crescendo, que ela estava se tornando cada vez mais forte. E naquela cena vimos que na tentativa de resolver o problema, os apóstolos tomaram cuidado para não resolver um problema, eles não criarem outro problema. Lembra que eu disse a vocês? Um problema não se resolve com outro. Então, a gente precisa ficar muito atento para a gente não procurar querer resolver uma crise criando um outro problema. E nesta quadro, a gente viu ali a grande prioridade dos apóstolos e a demanda por diaconia. A grande prioridade dos apóstolos era ensinar as Escrituras, transmitir o Evangelho, a doutrina de Cristo. Os apóstolos serviriam à mesa, que é a mesa espiritual, ensinar a palavra de Deus. O serviço deles era alimentar o rebanho espiritual a partir do púlpito. E eles não poderiam negligenciar isso, porque senão eles iriam causar um problema ainda maior. E eu mostrei para os irmãos que o trabalho prioritário do pastor é pregar e estudar com muito esmero para ensinar do púlpito a sua audiência, os seus irmãos. E o segundo grande trabalho do pastor é a oração, que a gente viu também no sermão passado. Então essas são as duas grandes atividades do pastor, onde ele precisa consumir todo o seu tempo, ou a maior parte do seu tempo, nos estudos, para ensinar o povo e orando por si mesmo, pela sua família e pela igreja. Aí ele faz outras coisas, ele visita, ele recebe irmãos em gabinete, ele tem outras dinâmicas, mas o maior tempo é o seu pastor estudar, se dedicar e preparar com esmero o sermão para que você seja edificado, e ele tem uma vida de oração para que possa apresentar a congregação e tudo o que lhe cerca diante de Deus. Seguimos, irmãos, para o momento da escolha. Então os irmãos escolheram os homens, aqueles que serão, com todas as vênias, os diáconos da igreja. Então, cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e com sabedoria. Esses homens precisavam dessas qualificações distintas, porque eles iriam agora servir as mesas, iriam ajudar na resolução do problema que estava causando uma possibilidade de divisão na igreja, e também eles iriam ajudar no desenvolvimento da fé dos nossos irmãos. Eles não iriam apenas servir as mesas. Esses diáconos não iriam apenas servir as mesas. Diácono na igreja não é só para fazer o preparo da ceia do Senhor e servir aos irmãos. Ele tem muitas funções e a gente trabalhou isso no sermão passado. E eu disse aos irmãos aqui que esses homens deveriam ser genuínos, cristãos, homens com testemunho ilibado no meio do povo da igreja, na sua vizinhança. Eles deveriam ser consagrados, dedicados sua vida, ter o fruto do Espírito Santo e ter sabedoria para aconselhar, para repreender os irmãos em amor, sempre que, quando necessário. Eu lembrei para vocês que a igreja em geral tem sofrido, a nossa igreja, as demais igrejas, tem sofrido por causa da negligência de muitos homens, de não se posicionarem para estarem nessas qualificações. E eu disse a vocês, se não conseguimos, no modo geral, encontrar um homem nessa posição, imaginem 7. Então eu conclamei os homens a se responsabilizarem, e eu me incluo nisso também, viu, irmãos? Não estou aqui pegando peça para ninguém, eu estou generalizando. Então, tanto eu como pastor, quanto os irmãos devemos nos responsabilizar naquilo que o Senhor nos chamou. O tema dessa manhã, depois desse resumo, para conectar as ideias, o tema desta manhã eu chamei de a ordenação dos oficiais da igreja de Jerusalém. A gente vai ver esse quadro agora. Vamos ficar de pé para a leitura do texto sagrado. Atos capítulo 6, versículo 5 ao versículo 7.
Diz a palavra do Senhor. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Senhor, oramos sobre Tua palavra que foi lida publicamente no momento em que iremos meditar nesta porção. Rogamos ao Teu Santo Espírito iluminação e direção, para que eu possa comunicar com clareza aos meus irmãos aquilo que o Senhor quer aplicar ao nosso coração, aplicações, obviamente, Senhor, extraídas do Teu texto revelacional. Rogamos ao Senhor que o Teu nome seja glorificado, Pai, o Teu nome seja glorificado, Filho, e o Teu nome seja glorificado, Espírito Santo, e haja edificação e fruto no meio do Teu povo. Oramos agradecidos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Muito bem. Vocês estão já ambientados em todo o contexto e devem lembrar muito bem que o capítulo 2, o versículo 2, na verdade, deste capítulo 6, os 12 apóstolos eram os líderes oficiais da igreja. Eles agiam como pastores da igreja. E o que fizeram lá no verso 2? Eles convocaram toda a comunidade. Uma atenção aqui que a gente precisa, uma atenção singela que a gente precisa averiguar aqui. Porque uma leitura rápida a gente pode se desperceber. Mas, obviamente, irmãos, não devemos levar ao pé da letra o versículo 2, quando diz que toda a comunidade estava reunida na convocação. Quantos irmãos em proporção estavam reunidos ali? Lembram? Mais ou menos quantos? Quantos? Não. Eu acabei de dizer para vocês na introdução. Mais ou menos 20 mil. Vamos lá, irmãos. Então, tinham mais ou menos 20 mil irmãos, já segundo dados históricos, né? Dados que alguns historiadores nos apontam. Não dá para reunir 20 mil pessoas de uma só vez. Eles não estavam em um estádio para fazer isso. Mas, com certeza, no ambiente onde eles estavam, poderia ter sido até o pórtico de Salomão. Lembra que a gente já passou por isso? Um lugar onde reunia milhares de pessoas. Ali poderia reunir uns 5 mil irmãos, mas o ponto aqui é que grande parte da comunidade se fez presente ou pôde se aglutinar ali para estarem presentes a essa convocação que esses 12 apóstolos, os 12 apóstolos de Cristo, estavam convocando a congregação. Então, havia um número significativo para resolver o problema. Ao escolherem os novos oficiais, que os ajudaria na demanda da igreja, e para resolverem o problema da distribuição dos donativos e dos alimentos. O problema seria, as viúvas estavam sendo esquecidas, e para responder essa necessidade, que realmente era uma necessidade concreta na igreja. E vocês também percebem que os apóstolos já haviam definido o critério. O critério seria o quê? Aqueles exemplos que eu falei para vocês, de exemplo moral e espiritual, que eram o quê? Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Quais eram as qualificações que aqueles homens escolhidos deveriam ter? Boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Isso aqui são qualificações morais e espirituais. Então, a escolha que o povo iria fazer estava dentro do critério. E logo depois que os apóstolos deram as diretrizes, no momento em que os irmãos estavam congregados, a congregação, a partir da diretriz, então, ela se dedicou a orar e a fazer a escolha. Havia aqui já razões
implícitas que já nos mostra que essa igreja de fato estava madura, ou estava amadurecendo, porque agora ela também já tem condição de escolher os seus oficiais. Os apóstolos deram os critérios, e eles agora, de maneira madura, vão mostrar que eles estão em condição de cumprir o seu papel. Isso aqui é muito importante também. Por quê, irmãos? Porque os apóstolos estavam provando aos seus irmãos que a igreja não é dirigida por um grupo de homens ou um homem. Eles poderiam dizer: vamos escolher quem der no nosso coração aqui, e vai ser esse e aquele outro, fulano, beltrano e ciclano. Mas não foi assim. Eles entenderam que o infortúnio tinha que ser resolvido, mas eles acreditavam que a igreja já possuía uma condição de maturidade para escolher os seus oficiais. Então, a igreja, para escolher um oficial, tem que ter maturidade. Não se escolhe um oficial para a sua igreja sem essa condição de avaliar esses critérios espirituais, esses critérios morais na vida de um homem. Então, a igreja local já tem isso. O ponto aqui também que refletimos é que os apóstolos estão deixando muito claro que a igreja não é dirigida por um homem. A decisão é comunitária. A decisão não parte de uma única pessoa ou uma figura que detém o monopólio. A igreja precisa ter maturidade para definir os rumos da sua vida, o rumo da sua história. E as definições que ela vai votar, que ela vai fazer, as coisas que ela vai, as pessoas que ela vai escolher, vai impactar diretamente na rotina diária, o dia a dia da igreja. E o nosso caso aqui, meus irmãos, como é que nós definimos as coisas? Através das assembleias. Eu já falei isso e reitero: as assembleias são muito importantes para a nossa igreja definir o futuro da nossa comunidade local. A assembleia não pode ser relegada. Você que é membro tem que participar da assembleia. Ah, pastor, mas eu deixei o feijão no fogo. Bota o feijão sábado no fogo e não sai deixando lá a panela de pressão. Eu tenho que ainda fazer. Saiba que naquele dia, uma vez no mês, a gente tem uma reunião aqui para definir o futuro da nossa igreja. Então a gente tem assuntos importantes para tratar e precisamos que os irmãos participem. Quando você não participa, você não fica sabendo o que está acontecendo diretamente. Você pode até ouvir por um telefone sem fio, mas não é bom. É bom que você participe. Então eu não estou dando carapuça para ninguém aqui, ok, irmãos? Não estou dando carapuça para ninguém. Eu sei que existem irmãos que participam frequentemente, mas você que não está participando e sabe que essa palavra está falando com você, essa exortação está chegando até você, se reajuste, porque você precisa participar da assembleia. A gente às vezes fica aqui correndo, querendo colocar o nome, vendo se vai dar quórum, mas não pode ser assim, não precisa ser assim. Você é membro da igreja local, você desde adolescente que já se batizou tem que participar. É idoso, tem que participar, porque o seu voto e a sua opinião é importante para nós. Eu não decido nada sozinho na igreja, não é a diretoria que decide o rumo da igreja, nem os diáconos aqui, são vocês reunidos, todos nós, tá bom? Porque eu posso me precipitar em uma coisa e o irmão Jurandir se levantar com sabedoria e dizer: pastor, vamos reavaliar isso. Olha, eu percebo que tem essa demanda e essa aqui. E aí a gente vai ouvir o conselho do irmão, colocar na plenária e nós vamos decidir. E é assim que se faz. Assembleia com ordem, com decência, como tem acontecido aqui. As assembleias da nossa igreja é um bom testemunho para as demais igrejas. Graças a Deus. Temos sido ordeiros, mas o irmão ausente está falhando com o compromisso da igreja local. Tá bom? Então participe, esteja aqui e não relegue esse teu compromisso. A primeira coisa que pensamos é isso. Entendemos muito bem que a igreja não tem dono. A igreja é conduzida de maneira congregacional. Por isso que nós que somos batistas compreendemos que esse texto aqui de Atos 6, ele se adequa de uma maneira mais próxima daquilo que nós entendemos. O governo da nossa igreja é um governo congregacional. Não é dirigida pelo presidente. Eu tenho as minhas funções que recaem em mim as decisões. Isso é inerente a mim. Eu tenho coisas aqui a responder. E tem decisões que é inerente à minha função e eu não posso me esquivar.
Mas, no geral, irmãos, a igreja é dirigida por todos os irmãos em assembleia na comunidade, tá bom? E é na assembleia que nós apresentamos as dificuldades e as soluções do Senhor. O Espírito Santo nos ilumina o coração. Vamos em frente. Apesar de que do infortúnio aqui no capítulo 6, os primeiros versos, fosse real, havia maturidade entre os irmãos. Infortúnio acontece em todo lugar. Dificuldades tem em toda a igreja. Uma hora e outra estoura um zum. Um certo desconforto. Mas quando isso acontece, o que deve existir? Às vezes muitas coisas não vai chegar na assembleia, mas a gente chama os irmãos, entra em contato e aí apaga o fogo. Apaga o fogo, vai lá com a palavra de sabedoria, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, de boa reputação, vai lá, irmão, vamos avaliar isso, você falou dessa maneira, acho que não cabe bem isso aqui e tal, no particular, não expondo as pessoas, porque não precisamos expor ninguém. Aí a gente vai resolvendo juntos os nossos problemas aqui de comunidade, porque toda a igreja tem problema, tá bom? Não adianta você pensar, vou sair daqui porque eu não estou dando bem com o meu pastor. Você vai chegar no outro lugar e vai topar de frente com outro pastor também. Você vai chegar em outro lugar e vai topar com um irmão. E assim, mas relacionamentos na igreja tem que se dar com essa beleza, com essa grandeza de humildade, coração, com essas prerrogativas. Homem cheio do Espírito Santo, temente a Deus, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e Deus conduzirá a sua igreja às decisões que ela deve tomar. Amém, meus irmãos? Obrigado por ouvirem. No versículo 5 diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade. O que vemos aqui, meus irmãos, é algo muito interessante. A unidade sendo restaurada pelo consenso piedoso. Prestem muito atenção nesta cena. A unidade sendo restaurada através do consenso piedoso. A orientação dos apóstolos trouxe logo tranquilidade aos irmãos, a toda a comunidade. O povo que estava murmurando, lembra? Queixando, resmungando, agora estava vendo que o problema estava sendo resolvido ou atacado de frente. A negligência estava dando lugar à diligência. Então, isso fez com que os nossos irmãos se agradassem. O que esta palavra agradassem transmite aqui para nós leitores? Que todos, os apóstolos e os irmãos, a toda a congregação reunida, estavam imbuídos no propósito, resolver o problema comunitário. Quando um problema acontece na igreja, todos nós precisamos abraçar o problema. Ok, meus irmãos? A gente não pode deixar o problema isolado. Os apóstolos e toda a congregação dizem, um problema, sim, vamos resolver. Então vamos deixar as nossas divergências de lado. Vamos resolver o problema junto. Vamos nos reunir em amor e vamos exercer a nossa função. Então, como eu disse, a negligência estava dando agora lugar a toda a prudência, a toda a diligência. A palavra que foi traduzida aqui pela Ara, a palavra parecer, no original é logos. E logos, dentre tantos significados, é também instrução. O que dá a entender, irmãos, que a direção dos apóstolos não foi um simples cala-boca. Às vezes, para resolver o problema, você quer dar um cala-boca, você quer falar alguma coisa, vou falar qualquer coisa aqui só para arrefecer o problema. Não é assim. A palavra dos apóstolos teve muito fundamento, foi um conselho dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, problemas não são resolvidos quando a gente dá joga qualquer palavra ao vento. A gente, quando tem um filho com problema, a gente tem que avaliar o problema, sentar, orar, pensar como a gente vai falar. Se a gente for falar de vez e de qualquer forma, a gente pode até multiplicar o problema. E dentro de casa, com o marido, com a esposa, no trabalho, o seu chefe às vezes lhe diz uma coisa e você, quero responder na mesma altura. Calma, para, respira, reflete. Deus está no seu coração, movendo você, e você vai com sabedoria falar e responder.
não foi qualquer palavra, não foi qualquer instrução, foi dirigida pelo Senhor, foi uma sábia instrução que os apóstolos estavam entregando à igreja ali. Não foi um simples discurso, um cala-boca, foi instrução. Agradou toda a comunidade, todos estavam interessados em resolver o problema. E aquele clima de hostilidade que os irmãos haviam visto no sermão passado foi se arrefecendo, até que a probabilidade de divisão acabou. Maravilha, né? Então, aquela divisão iminente que estava ali na igreja para acontecer, uma probabilidade, acabou. E eles puderam entrar em harmonia, em consenso harmônico. Lembra? Existiam os helenistas e os hebreus, irmãos em Cristo, todos discípulos de Jesus, mas pensamentos adversos. Eles puderam entrar em harmonia para juntos, helenistas e hebreus, cumprirem o papel de começarem, irmãos, a tratar as questões administrativas da igreja de Jerusalém. Então, para tratar as questões administrativas da igreja, a igreja precisa estar em harmonia. Ok, meus irmãos? Vocês precisam estar em harmonia, uns com os outros, com o pastor, com a liderança, com a diaconia, todos nós em perfeita harmonia. Helenistas e hebreus, que antes estavam em lados opostos, em aquela oposição, aquela tensão, agora estão compartilhando de um mesmo parecer, ou de uma mesma instrução, estão dentro de um mesmo conselho, dentro de um mesmo consenso. Numa comunidade, queridos irmãos, na igreja local, não pode faltar o consenso piedoso. Não pode faltar o consenso piedoso em uma comunidade espiritual. Uma orientação concisa, piedosa, diligente. Ela tem poder de arrefecer os ânimos, de colocar a casa em ordem. Porque o consenso piedoso é comunicado sempre com graciosidade. Consenso, irmãos, para ficar mais claro a todos, consenso é convergência de entendimento. É convergir o entendimento. Geraldo tem um pensamento, Cangirana tem outro. A irmã Paloma e a irmã Clara tem outra. A irmã Uda, um beijo, estava com saudade de você, viu? E eu estou falando isso, irmãos, porque desde a minha volta eu não tinha visto, a irmã estava viajando também. Mas só que esses pensamentos que podem ser diversos, podem encontrar um ponto de equilíbrio, podem encontrar um ponto de harmonia. Então, meus irmãos, é a convergência de entendimento, vontade e decisões entre várias pessoas que vão se congregando, que vão se afunilando para alcançar e considerar, através do diálogo e da avaliação comum, um objetivo, chegar num objetivo. Então o consenso é muito importante na igreja. Consenso não significa necessariamente que será unânime. Entende? Sabe, Tarcísio? Tarcísio tem um pensamento e ele expõe uma opinião que deve ser ouvida pelos irmãos. Mas muitas vezes o pensamento do irmão Tarcísio, a opinião do irmão Tarcísio, a ideia que ele tem para apresentar à comunidade, pode ser que eu receba muito bem e concorde com o Tarcísio, mas pode ser que a irmã Lúcia, por exemplo, diga assim: eu não entendo muito bem, acho que isso não vai dar muito certo, irmão Tarcísio. Olha, isso não é briga no meio da igreja. Agora é que o consenso vai entrar. O consenso piedoso vai entrar, porque vai avaliar para o bem comum de todos, para o bem maior. Talvez o irmão Tarcísio, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, ele está pensando em um bem maior para a igreja. E a irmã Lúcia não viu em uma perspectiva que o irmão estava olhando, mas o consenso entra nessa hora, entre os irmãos, para a gente poder enxergar além do que estávamos percebendo e acatar aquilo que o irmão está colocando, uma vez que haja o equilíbrio entre os pensamentos na igreja. Então não é você dizer autoritariamente, vai ser assim e acabou, não é isso. Mas é o consenso que a igreja precisa para chegar a um objetivo. Por exemplo, a gente foi comprar as cadeiras.
Então, no momento, o consenso foi preciso, porque algumas pessoas entendiam que sim, outras entendiam que não, mas no consenso, olhando o propósito maior, olhando o fim maior para a glória de Deus e tudo mais, chegamos aqui em uma conclusão, e Deus está nos dando graça. Então, o consenso piedoso na igreja é importante, tá bom? É importante para a sua manutenção e para a prova da sua maturidade. E quando este consenso piedoso, meus irmãos, chega no nosso coração, ele não é produzido por causa da sua própria natureza. Não é isso. Um consenso piedoso, meu irmão, ele flui do coração ou de corações de homens que estão sendo, ou mulheres, dirigidos pelo Espírito de Deus. Porque fora dessa direção vai ter a confusão, vai ter a gritaria. Aí começa a entrar aquele ou outro, aquela ou outra, que começa a formar o grupo para vamos encontrar aquilo ali. Não é assim. Não está sendo dirigido por Deus. Mas numa assembleia, no momento que todos se reúnem e que livremente temos como expressar nossas opiniões, o Senhor nos dá a graça de termos o consenso piedoso para que a vontade dele se estabeleça no meio da igreja. A vontade de Deus muitas vezes não é como pensávamos que deveria ser, mas Deus age no consenso piedoso para que a igreja seja dirigida à sua vontade. E que assim seja no nosso meio, irmãos. A gente está vendo isso acontecendo aqui em Atos 6, nesse sentido aqui. Consenso piedoso não é um fruto da natureza em si mesmada, mas é de um espírito humilde, coração quebrantado e entregue a Deus. Então toda a congregação, agora em consenso piedoso e como um acordo, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, vão eleger os oficiais. Eles já têm o critério. Já tem o critério? Os critérios são divididos em dois grandes pensamentos, que são o que, irmãos? Oi? Isso, são 3, né? Vamos lá no 3. Mas é porque depois eu partilhei em 2. Mas são 3. Qual é o primeiro? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. E eu separei isso aí dizendo que são prerrogativas de qualidades morais e qualidades espirituais. Então vamos lá. Mais uma vez, com todas as vênias, ou com todo o respeito, os diáconos vão ser eleitos. Por que eu estou usando aqui essas vênias? Porque nós não podemos definir nesse texto de Atos 6 categoricamente que aqui são os diáconos, tá bom? É um proto-diaconato. Então, eu estou usando essas vênias com todo respeito, porque na tradição batista a gente entende que aqui já é de fato os diáconos, porque já está aqui o reflexo disso. Vamos lá, o verso 5, continuando. E elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses homens que foram aqui, que iriam exercer a diaconia, o serviço na igreja, a igreja escolheu, debaixo dessas qualificações que eu estou falando para vocês. Tem uma observação muito importante que a gente precisa fazer aqui, e que, claro, numa leitura sem nenhuma pesquisa, você não vai conseguir ver. Mas todos esses nomes aqui são nomes gregos. Qual era o problema da igreja? Isso, Joana. Helenistas e hebreus. Eu expliquei aos irmãos que os helenistas são os hebreus, em primeiro momento, os hebreus que vieram da diáspora, que vieram da cultura grega, E tinha também prosélitos, que a gente vai ver aqui, eu explicar um pouquinho para vocês. Mas esses nomes são gregos, meus irmãos. Todos esses nomes aqui são gregos. O que isso faz a gente chegar em uma interpretação de que a maturidade da igreja estava tão refinada para esse momento que eles decidiram, comentaristas, eles são unânimes em dizer isso. A partir desses nomes todos que são gregos, a igreja, com a sabedoria e dirigido por Deus, escolheram entre os helenistas, para que eles fossem aqueles que iriam distribuir os donativos ou os alimentos. Os judeus, os apóstolos eram judeus, Agora os diáconos vão representar também o outro grupo, mostrando que não há mesmo a predileção no meio do povo de Deus.
preferência. Está entendendo, irmãos? Então isso aqui é uma coisa sensível que a gente precisa enxergar. E essas coisas acontecem quando Deus está conduzindo a igreja. Então não há preferências. Não há porque o irmão fala isso, fala aquilo outro. Não. Quando Deus dirige, não há preferências. Essa expressão aqui desses nomes gregos aqui já está mostrando que Deus está conduzindo mesmo a igreja no sentido de escolher as pessoas exatas. É uma escolha coerente, é uma escolha que eles estão ali no dia a dia e sabem as dificuldades de suas viúvas. Então é algo maravilhoso aqui como Deus está fazendo e conduzindo a sua igreja. Lucas colocou aqui o primeiro nome, meus irmãos. O primeiro nome que ele deu aqui foi quem? Estevão. E ele era o quê? Cheio de quê? Cheio de si mesmo. Cheio de sua própria vontade. Ele é cheio do Espírito Santo. Mas esse personagem aqui a gente vai abordar mais depois. Porque na metade do capítulo 6, ele será objeto das nossas próximas mensagens. A metade do capítulo 6... Capítulo 7, a gente vai ver a história desse homem de Deus que se tornou o primeiro mártir da igreja. Tá bom? Então a gente não vai aprofundar aqui nesses meandros que Lucas nos traz, porque a gente vai passar um tempo aí falando sobre o testemunho desse irmão valoroso, que deu a sua vida pelo Evangelho. Segundo, ele falou de Filipe. Quem é Filipe aqui? Não é o apóstolo, tá bom? Filipe é o evangelista que a gente vê no capítulo 8, que também será objeto de nossas reflexões futuras. Então a gente vai ver que esse Filipe, que foi eleito para ser um oficial da igreja, tinha o dom do evangelismo. E ele pregou a palavra do Senhor até em Samaria. Olha que coisa maravilhosa. Aqueles que eram rejeitados, olha onde ele vai, no período já da perseguição religiosa da igreja, que a gente vai chegar, já estamos na porta dela. E ele vai agora, no capítulo 8, a gente vai estudar mais a fundo sobre este irmão também tão precioso, que não é o apóstolo, é o evangelista, que foi um dos diáconos, ou que serviu a diaconia da igreja aqui em Atos 6. Um dos primeiros oficiais da igreja, reconhecido pela igreja. Aí depois a lista prossegue para quem? Para mais 4 nomes aqui, que são Prócoro, Nicanor, Timão e Parmenas. Não vou falar nada a respeito desses homens, por quê? Porque a Bíblia também não se ocupa em falar muitas coisas sobre eles. Quando a gente vai ler, irmãos, a respeito desses personagens, a gente vê muitas informações desencontradas. E não são informações que se harmonizam com o relato que temos aqui. Então vamos ficar com o que Deus revelou. E o que foi que Deus revelou? Que esses homens foram escolhidos por Deus para serem oficiais da igreja. Que esses 3 homens aqui possuíam aquelas qualificações morais e espirituais. Eram homens de boa reputação, homens de quê? Cheios de quê? Do Espírito Santo e de quê? E de sabedoria. Então isso é suficiente para a gente dizer que esses homens aqui tinham o seu lugar, o seu valor no meio do povo de Deus para servi-los. Então é suficiente para a gente... para nós, a informação que o Senhor nos deixa aqui na palavra. A gente não tem mais nada sobre eles em toda a Escritura Sagrada. Mas tem uma outra informação aqui que eu quero escrutinar um pouco mais com os irmãos. É o último nome da lista, que é quem? Quem? Nicolau. Nicolau, prosélito de Antioquia. Quando Lucas se dedicou aqui a escrever sobre Nicolau e dizer que ele é prosélito de Antioquia, Lucas não está querendo dizer que os outros não fossem prosélitos. Todos haviam acolhido a fé cristã, todos estes 7, Nicolau e os 6. Nicolau, como os demais, eram prosélitos do judaísmo, e antes e depois do judaísmo se tornaram cristãos, por assim dizer, né? O que é proselitismo? É quando alguém abandona uma fé e abraça outra fé. É quando alguém abre mão de um sistema religioso e abraça outro sistema religioso. Por exemplo, prosélito de Antioquia, Nicolau, prosélito por quê? Porque ele abandonou a sua fé pagã
e foi circuncidado. É prosélito primeiro porque ele foi circuncidado, como os outros também eram circuncidados, para primeiro ter a fé do judaísmo. Todo homem que queria ser um prosélito e participar da fé judaísta tinha que ser circuncidado. E depois ele é prosélito de novo, no sentido de que há uma cirurgia agora no coração. Lembra do que Paulo falou? Que a circuncisão do cristão é aonde? No coração. Então todos esses homens foram circuncidados no coração também, eram servos do Senhor, eram cristãos. Por que aparece a palavra Antioquia? Somente, existiam algumas Antioquias no passado, né? Cidades, mas quando aparece somente Antioquia no livro de Atos, é para a gente lembrar de Antioquia da Síria, porque ela era a terceira maior cidade de todo o império, só perdia para Roma e para Alexandria. Então era grande, tinha muitas pessoas e progresso muito grande. Esse homem era inteiramente gentil, ele não era um judeu que foi prosélito para o cristianismo, entende? Ele é um pagão, ele é de Antioquia, da Síria, e ele se converte ao judaísmo e depois se converte ao cristianismo. Então, isso é um detalhe que a gente tem aqui. Quando a gente vê, então, Nicolau, prosélito de Antioquia, a gente precisa entender que ele era judeu, que ele não era judeu de nascimento, ele era um gentio. Ele se converteu ao judaísmo, à circuncisão na carne, e depois ele se converteu à fé cristã, que é a circuncisão do coração, aquilo que eu falei. E agora esse homem, ele foi escolhido como um dos oficiais da igreja. Mas há outra informação, ou informações importantes que a gente precisa pensar um pouco mais sobre este homem, ou possivelmente sobre este oficial. Não é conclusiva, irmãos, mas esse personagem poderia estar ligado. Alguns estudos, alguns religiosos dizem que Nicolau no futuro se desviaria. Então, alguns estudiosos da palavra de Deus entendem que Nicolau no futuro se desviou. Se desviou e uma seita chamada Nicolaitas, já ouviram falar dessa seita? Os Nicolaitas, seria atribuída a esse que era oficial da igreja. E o que os Nicolaitas faziam, irmãos? Essa seita dos Nicolaitas, ouçam, eles incentivavam a lassidão moral, ou a lassidão sexual, viver a vida sexual de qualquer maneira. Eles incentivavam o abuso da carne. Você pode viver e abusar da carne porque você está salvo. Então viva de qualquer maneira, tenha vida sexual com quem você quiser, com quem você quiser. Incentivavam a prática profana de trocas de esposa. Então imagina. E além também de tudo, eles permitiam o trânsito livre entre aqueles que gostavam das culturas pagãs, como participarem de banquetes idólatras e no meio daqueles banquetes participarem de orgias sexuais. Então isso tudo alguns estudiosos estavam atribuindo a esse personagem que fosse o fundador dessa seita. E essa seita, meus irmãos, ela ganhou muito corpo no primeiro século, a ponto de ela influenciar grandes cidades, como por exemplo a cidade na Ásia Menor, a cidade de Éfeso e a cidade de Pérgamo. E lá tem duas cartas que Jesus escreveu, que o apóstolo Paulo escreveu, ditadas por Jesus Cristo. Abre lá comigo, por favor, para a gente ver. Atos capítulo 2, versículo 6. Jesus está elogiando a igreja de Éfeso, porque ela resistiu os nicolaítas. Tens, contudo, verso 6. Eu vou ler essa parte aqui. Perdão, é Apocalipse. Muito obrigado, viu, Kim? Apocalipse capítulo 2, verso 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos, quem? Nicolaitas, é essa seita, as quais eu também odeio. Então Jesus está elogiando a igreja de Éfeso porque ela resistiu à doutrina dos Nicolaitas, que você já sabe qual era a doutrina deles, eu acabei de dizer. Mas você vai um pouquinho mais à frente aí e veja nos versos 14 e 15 o Senhor repreendendo a igreja de Pérgamo,
porque essa igreja, infelizmente, estava sendo conivente com a doutrina dos nicolaítas. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Está vendo? Outro sim, também, tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Então Deus, através desta carta redigida pelo apóstolo João, palavras de Jesus, estava repreendendo a igreja que é conivente com essas práticas imorais. Então a igreja não pode ser conivente com práticas imorais. Bom, irmãos? Vamos lá. O Senhor Jesus estava repreendendo a igreja de Pérgamo, estava elogiando a igreja de Éfeso. Alguns diziam, irmãos, que Nicolau não foi mesmo fundador. Outros diziam que Nicolau não foi fundador dessa seita. Eles diziam que essa seita era alegórica, que ela nem existiu. Que, na verdade, o nome Nicolaitas seria alguma forma primitiva da designação helenista, de um dos nomes de tradução de alguma etnia helenista, e por isso tem esse nome Nicolau. Mas isso não é certo afirmar, uma vez que o texto fala que acabamos de ler, que essa seita realmente existiu e ela causou grandes problemas no meio da igreja, pelo menos a igreja de Pérgamo. Deus queria, meus irmãos, que os irmãos de fato recebessem aqueles irmãos lá de Atos como irmãos que de fato provavam a sua fé com aqueles que foram realmente, fizeram a cirurgia no seu coração, foram feitas a cirurgia no seu coração, o Espírito Santo agiu e transformou. A gente não sabe dizer se Nicolau é ou não, se desviou ou é ou não o pai dessa seita. Como a gente não sabe afirmar, a gente não pode nem pender para um lado e nem pender para o outro, né? Então a ética nos mostra apresentar para os irmãos essas realidades. E qual é o meu posicionamento? Eu compartilho da ideia assim: queira Deus que realmente ele não tenha sido um homem que se desviou, porque ele tinha aquelas qualificações, não é? Ele tinha aquelas qualificações. Mas, irmãos, o ponto aqui que nos leva a refletir, esse caminho todo que eu fiz, é para trazer os irmãos para pensar comigo uma coisa muito importante. Devemos permanecer na vocação que nós somos chamados. Porque, de fato, esses homens foram chamados por Deus para serem oficiais da igreja. E se de fato somos de Cristo, nós devemos permanecer fiéis a Ele, fiéis e íntegros e santos. Por quê, meus irmãos? Muitos homens são levantados na igreja para prestar diaconia no corpo de Cristo, mas infelizmente alguns caem no pecado. E alguns caem na imoralidade sexual, outros caem na ganância, no dinheiro, outros caem na sede pelo poder. E alguns, dependendo acabam perdendo completamente a sua reputação, o testemunho, a boa reputação, o testemunho de que era um homem cheio do Espírito Santo, um testemunho de que era um homem de sabedoria. Alguns, pela misericórdia de Deus, são disciplinados pela igreja local, e depois de mostrarem arrependimento, mudança de direção, confessarem seus erros publicamente e arrepender-se verdadeiramente dos seus atos, dando fruto de que de fato se arrependeram, meus irmãos, eles são restaurados à comunhão novamente com os irmãos, embora perdendo as prerrogativas que eles tinham antes de oficiais da igreja. Por causa da gravidade de seus atos, eles não poderão mais servir a igreja na função de oficial da igreja. Não poderá mais ser um pastor, não poderá mais ser um diácono. Porque perdeu as suas credenciais, e isso sempre é lamentável, meus irmãos. No entanto, uma vez arrependido e confesso, como eu havia dito, eles são reintegrados à igreja, eles vão servir na dinâmica diária da igreja, eles desfrutarão da comunhão e do corpo de Cristo, servirão e contribuirão, mas não mais com as funções que eles tinham antes, mas poderão ser, pela misericórdia e graça de Deus, exemplos vivos de restauração, porque Deus restaura todo servo que cai,
todo servo fiel que cai e reconhece o seu pecado, Deus restaura. Mas ele vai ter que enfrentar algumas realidades. E quando se trata de um oficial da igreja, principalmente um pastor ou um diácono, se caiu em um pecado moral, ele nunca mais será pastor ou nunca mais será um diácono. Ah, pastor, mas eu já vi pastores casando um bocado de vezes, terminando o casamento, casando de novo, terminando o casamento, casando outro, ou adulterou, ou teve problemas de envolvimento sexual com irmãos da igreja, e a igreja aceitou. Essa igreja está errada. Ela perdoa, mas ela tem que tirar a função dele em assembleia, com amor. Ela vai dizer, pastor, o pastor vai chorar, vai dizer, me perdoe, eu pequei. Amém, pastor, nós te perdoamos, nós te compreendemos e estaremos com você. Mas você, a partir de agora, não será mais reconhecido como pastor na igreja. Então, você é o nosso irmão, e se continuar conosco, vai ser assim. Ele pode até ir para outra comunidade, outros lugares podem aceitar, mas porque não estão procurando viver conforme as Escrituras. Então, diáconos que me ouvem aqui, a começar de mim, pastor, cuide da sua vida, do seu testemunho moral, cuide da sua família, cuide do seu testemunho. Isso também cabe para todos os demais irmãos, homens dessa igreja, e também os outros líderes que servem, homens e mulheres. Cuidem da sua vida, cuidem no sentido eu não estou falando cuide da sua vida como uma forma pejorativa, né? Perdão, talvez possa entender. Cuide da sua vida, não é isso. Seja zeloso com você mesmo. Seja zeloso com o seu testemunho. E seja fiel a Deus. Porque é terrível quando acontece um pecado moral no meio do povo de Deus. E a igreja tem que tratar essas coisas. A pessoa é exposta. E depois as cicatrizes ficam, irmãos. A gente vai amar, a gente vai abraçar, mas as cicatrizes ficam. Então cuide, você que é homem, você que é mulher, cuide bem disso. Aí no verso 6, agora, meus irmãos, os oficiais da igreja vão agora, os oficiais da igreja que já existentes, que são os apóstolos, agora vão impor as mãos sobre os novos oficiais. Aqui é tipo um culto de ordenação. Veja aí o verso 6. Apresentaram perante os apóstolos estes e orando lhes impuseram as mãos. Então, depois que elegeram aqueles homens, eles foram conduzidos, não somente o nome deles, mas cada um deles foram conduzidos até diante daqueles que eram os líderes da igreja, que eram os apóstolos. E o que eles fizeram ali? Eles oraram a Deus, apresentaram aqueles homens orando a Deus e dedicando cada um daqueles homens à vocação que eles iriam exercer, pedindo a bênção de Deus sobre cada um deles e para que na função do ofício fosse realizado debaixo da autoridade de Cristo, supervisionados pela autoridade de Cristo e com todo o poder e graça. Esta é uma tradição que a gente importou, meus irmãos. É uma coisa que a gente ainda faz. Quando um oficial da igreja é levantado, é reconhecido entre os irmãos, é assim que se deve fazer. Nós nos reunimos todos em um culto de louvor e gratidão a Deus, que é o culto que chamamos de culto de ordenação. E nessa oportunidade, a gente ora pelos esses irmãos e praticamos também a imposição de mãos, porque a imposição de mãos é comunicando que a autoridade de Deus está sobre aqueles irmãos. Eles realizarão o trabalho debaixo do poder de Deus, que o Senhor vai capacitá-los para cumprir o trabalho. Eles foram escolhidos, eles tinham aquelas credenciais, mas eles precisavam da bênção de Deus para fazer o seu trabalho. Então, repetimos esse gesto também aqui, sempre quando Deus levanta um oficial. Isso é um costume que veio do Velho Testamento, porque no Velho Testamento, lembrem que a igreja está aqui em uma transição, ela está deixando algumas coisas do judaísmo, né? E logo depois de algum tempo, eles nem no templo mais irão, mas eles ainda vão no templo, fazem algumas dedicações. Ainda existe essa pequena simbiose, podemos dizer assim, que isso vai deixando. Mas algumas coisas seguiram, como a imposição de mãos. E quando um profeta no passado ia eleger um sacerdote ou um rei, eles faziam isso. Eles oravam e como é a expressão? Impunham, obrigado.
impunham as mãos sobre este oficial, esta pessoa que iria exercer a sua vocação debaixo do poder de Deus. Estava acontecendo nesse momento aqui alguma coisa mística, meus irmãos? Eles vão cair no chão, eles vão se embolar, eles vão ficar tremendo, eles vão, como alguns grupos fazem? Não está acontecendo nada disso. Está sendo transferido alguma autoridade humana naquele gesto? Não está acontecendo nada disso. Não há misticismo num culto de ordenação ou imposição de mãos. Quando eu recebi imposição de mãos dos meus irmãos pastores, eu não saí mais poderoso ou mais brilhante. Eu saí mais responsável. É o que está acontecendo aqui com esses irmãos. Não mudou nada. Eles continuam sendo os mesmos 7 irmãos, mas agora mais responsáveis. Eles não saíram de lá com o rosto brilhando. Eles não saíram pulando. A sua identidade é esse aqui, o seu número do seu CPF é esse aqui. Eles não saíram fazendo nada disso. Eles saíram mais tementes, mais responsáveis de cumprir o seu dever diante dos irmãos. Então, quando vocês escolherem os próximos pastores da igreja, os próximos diáconos da igreja, e nós fizemos um culto de imposição, e nós fizemos um culto de ação de graças a Deus, para dedicar a vida desses irmãos ao Senhor no serviço, nessa hora que fizemos isso, e as nossas mãos foram impostas sobre eles, eles não sairão daqui melhor do que ninguém. Eles sairão mais responsáveis. Eles sairão daqui com deveres a cumprir, com maior responsabilidade de servir o corpo de Deus, de Cristo. Então o gesto aqui não é um gesto místico. Concluindo, meus irmãos, aqui o verso 7 vai dizer que depois disso, depois desse culto de imposição de ordenação, com a imposição de mãos, a gente vai ver aqui que o desfecho: crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Acabou o problema, acabou a confusão, as dificuldades foram resolvidas, o infortúnio foi sanado, foi superado. Os apóstolos agora podem o quê? Se dedicarem à oração, ao estudo da palavra. A imposição de mãos não foi precipitada porque aqueles homens estavam dentro dos critérios. Lembra dos critérios? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Em 1 Timóteo, Paulo vai dizer que ninguém pode receber imposição de mãos de maneira precipitada. E não havia precipitação quando se escolheu aqueles 7, porque eles foram avaliados pela igreja. E eles receberam autoridade e poder da parte de Deus. A imposição de mãos comunicou autoridade e poder, mas não nada místico, e sim refletia nas responsabilidades deles. Muitos homens começaram a se achegar mais ainda à igreja, e a conversão em massa continuou, meus irmãos. A igreja continuou crescendo. Quando os problemas são sanados, uma igreja floresce. Então, o que pode impedir o crescimento da igreja? Problemas enrustidos, problemas que não são sanados. Então, os problemas precisam ser abordados de frente. A gente não pode fazer vista grossa ou colocar debaixo do tapete. A gente tem que expor, colocar na mesa mesmo e encarar e resolver. Depois que a gente resolve isso, Deus com a sua graça nos dá o crescimento. Deus com sua graça nos dá a felicidade de ver a comunidade local crescendo. Que assim seja conosco, irmãos. Como aconteceu aqui entre os irmãos. Até membros do judaísmo estavam se convertendo. Até sacerdotes estavam se convertendo. Que Deus dê crescimento a essa igreja pela maturidade dela. Que Deus dê crescimento a esta igreja pelo consenso piedoso. Que Deus dê o crescimento a essa igreja por estarmos alinhados. Que Deus dê o crescimento à nossa igreja levantando novos pastores, levantando novos diáconos. Que Deus dê o crescimento em resolver os nossos problemas. E assim a gente possa florescer e Jesus Cristo seja conhecido. E da mesma maneira, como até gente de outra religião deixava a sua religião para crer em Jesus Cristo, que outros aí de religiões falsas abandonem suas falsas religiões e venham conhecer Jesus. Até mesmo pessoas que estão em igrejas falsas, elas abandonem essas falsas doutrinas e passem a congregar numa igreja saudável, uma igreja cristã, de fato, que está comprometida com a doutrina da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus
amadureça a nossa igreja e aplique sua palavra em nossos corações. Amém, meus irmãos? Assim seja. Vamos louvar a Deus, né? Vamos louvar o Senhor, mais um hino. Vou orar enquanto os irmãos se achegam aqui e logo depois que eu terminar a oração, vamos ficar de pé para cantar, tá bom? Te louvamos, Senhor, e te bendizemos pela exposição da Tua palavra, por esse conselho que ela nos dá, por tudo, Senhor, que ela nos incentiva a transformar nossas ações, a mudar os nossos aspectos. Como comunidade, eu oro, Senhor, para que os princípios que aqui foi pregado repousem em nosso coração. Que o Senhor nos ajude a cuidarmos de nós mesmos, os oficiais da igreja, a mantermos a boa reputação, a sermos reconhecidos como homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E isso também, Senhor, seja aquele óleo que desce desde a liderança, alcançando, Senhor, toda a comunidade, todos os irmãos. Que o Senhor nos dê esse consenso piedoso para alinharmos sempre os nossos pensamentos em busca de um objetivo maior, que é o bem de todos os irmãos para a glória de Jesus. Que o Senhor possa levantar novos diáconos na nossa igreja e novos pastores e ajudar-nos a resolver as nossas dificuldades e assim o crescimento da igreja chegar. Oramos isso em nome de Jesus.